Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje vamos dar continuidade à resolução da prova de física da FAMENE, aplicação 2022.1, e a questão que nós vamos resolver agora é a questão de número 54. Mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal, porque aqui no Física Retada nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a nossa questão? Vem comigo. Olha só. Questão de número 54. Olha só. As três esferas da figura A, B e C estão alinhadas e fixadas em um eixo, sendo a massa de A igual à massa de C e a massa de B igual à massa de A sobre 2. A esfera B está equidistante de A e C por uma distância D, sendo F o módulo da força de atração gravitacional entre A e B. Qual é o módulo da resultante das forças de atração gravitacional em C devido A e B? Tranquilo? Então vamos lá, fera. Primeiro você tem que colocar na sua cabeça que na gravitação matéria atrai matéria. Então, as forças de interação aí são forças de atração. Então, o corpo A atrai o corpo C, assim como o corpo B também atrai o corpo C. Nessa questão, ele fala que F é o módulo da força de atração gravitacional entre os corpos A e B. Então, fica ligado. Olha só, pela lei da gravitação universal, matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Então, você pode escrever a lei da gravitação universal como sendo a constante da gravitação universal, G, que multiplica a massa de A vezes a massa de B sobre a distância entre A e B elevado ao quadrado, que nesse caso aqui seria D. Então, ele fala que F é o módulo da força de atração gravitacional entre o corpo A e o corpo B. Na questão, ele fala que a massa de B é a metade da massa de A. Então, eu posso escrever que F seria 1/2 de G, que multiplica MA vezes MA, me daria MA ao quadrado, sobre D quadrado, beleza? Então, F seria meio de G MA quadrado sobre D quadrado. Lembrando, né, que essa questão aí, a questão está falando que a massa de B é a metade da massa de A, tranquilo? Eu coloquei esse 1 sobre 2 para frente, MA vezes MA, me dá aí MA elevado ao quadrado, tranquilo? Mas ele pede que você calcule a resultante das forças lá no corpo C, devido à massa de A e à massa de B. Fera, como eu falei para você, na gravitação, matéria atrai matéria. Então, entre o corpo A e o corpo C, eu tenho uma força de atração gravitacional. A força que o corpo A atrai o corpo C. Assim como entre o corpo B e o corpo C, eu também vou ter uma força de atração gravitacional. Nesse caso aqui, a força que o corpo B atrai o corpo C. Tranquilo? Vamos calcular cada forcinha dessa? Olha só. A força que o corpo A exerce sobre o corpo C seria a constante gravitacional, a massa de A vezes a massa de C sobre a distância entre A e C elevado ao quadrado. Pega a visão que a distância entre A e C vale 2D. Então, seria 2D elevado ao quadrado, tranquilo? Como a questão fala que a massa de A é igual à massa de C, eu posso escrever isso aqui como sendo, fera,
2 elevado ao quadrado me dá 4. Vou colocar para frente. Aqui eu teria 1/4, colocando o 4 para frente, que multiplica G. Como a massa de C é igual à massa de A, eu posso escrever que MA vezes MA me daria MA ao quadrado, isso tudo sobre D quadrado, tranquilo? Mais G, MA quadrado sobre D quadrado, é a força F, fera. Ó, meio de G, MA quadrado sobre D quadrado é a força F. Então, permita-me escrever isso assim, ó, tá? 1/4 eu vou escrever como se fosse 1/2 vezes 1/2, tá bom? Para facilitar para a gente, ó. 1/2 vezes 1/2, isso aqui seria 1/4, concorda? Que multiplica G, MA quadrado sobre D quadrado. E aí, fera, meio de G, MA quadrado sobre D quadrado é o que a questão está chamando de F, beleza? Conclusão, a força que o corpo A exerce no corpo C seria 1/2 de F. Deixa essa informação guardada aqui. A força que o corpo A exerce no corpo C seria 1/2 de F. Fechou? Vamos agora calcular a força que B exerce em C. Tá vendo? A força que B exerce em C seria a constante gravitacional, a massa de B, vezes a massa de C, sobre a distância entre B e C elevado ao quadrado, que seria D. Tranquilo? Mas, fera, se a massa de C é igual à massa de A, beleza? Se a massa de C é igual à massa de A e a massa de B é a massa de A sobre 2, vamos aqui substituir para você não fazer confusão. A questão fala que a massa de B é a massa de A sobre 2, beleza? E fala que a massa de C é igual à massa de A, beleza? Vou colocar esse 2 para frente e eu posso escrever que a força que B exerce em C seria meio, tranquilo, de G, MA vezes MA, isso me dá MA ao quadrado, isso tudo sobre D quadrado, tranquilo? Mas, fera, meio de G, MA quadrado sobre D quadrado, isso é o que a questão chamou de F, tranquilo? Então, a força que o corpo B exerce no corpo C seria igual a F, beleza? A força que o corpo B exerce no corpo C seria igual a F, tranquilo? Mas tá vendo? Ele quer a força resultante no corpo C. Fera, se ele quer a força resultante no corpo C eu tenho duas forças orientadas para a esquerda. E quando duas forças apresentam o mesmo sentido, a resultante entre elas é a soma do módulo das forças, tranquilo? Então, se eu tenho duas forças orientadas para a esquerda no corpo C, a força resultante no corpo C seria a força que A exerce em C, mais a força que B exerce em C. Ou seja, a força resultante no corpo C seria meio F mais F. Tranquilo? Então, eu tenho F mais a metade de F. Fera, F mais a metade de F seria 1,5 F. Ou simplesmente 3F sobre 2. Então, a força resultante que atua no corpo C seria 3F sobre 2. E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A de aprovação no seu vestibular. Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like,
inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso até a questão 55. Eu te vejo lá. Valeu!